Quem não te deu o devido valor foi que perdeu. Você não precisa chorar mais por causa daquela traição, por causa da ferida que ele causou no seu coração. Porque será enviado para ti alguém que vai te valorizar, que irá tratar você como mulher de Deus, que vai honrar você de diversas formas. E eu vejo isso acontecendo rápido, porque alguém mencionou o teu nome para um amigo quando te viu passar na rua. E para ele, você vai ser a pessoa mais linda, mais especial de todas que ele já conheceu. Com esse teu jeito simples de andar na rua, de ser, de se comportar, foi o suficiente para tocar num coração e fazer ele se apaixonar. Mas o que vai ser mais marcante é quando ele conhecer um pouquinho mais a fundo a sua história. Porque sua história não foi de vergonha, foi de superação. E quem supera na vida anda num caminho de evolução. Se você parar para pensar, muitos que viveram o que você viveu nem aqui mais estão. Mas essa tua humildade de buscar em oração algo de Deus para poder ser mais feliz e melhorar como ser humano, faz os céus se abrirem, as portas do céu se abrirem e as bênçãos descerem a seu encontro. Eu sei que tem algo aí dentro que ainda machuca, porque Deus revelou para mim que existe um episódio da sua vida que parece ainda não estar muito bem resolvido. E você ainda tem algumas dúvidas do que fazer acerca desse episódio, porque você já tentou dar o seu melhor e pensa você que não conseguiu. O fato de você dar o seu melhor em prol de algo e alguém para viver melhor em família já é algo extremamente significante aos céus. Ele precisa trabalhar aí dentro do seu coração lindo. Sabe por quê? Porque teu coração vai voltar a bater forte por alguém. O seu coração vai voltar a bater mais forte por uma pessoa que vai chegar para ficar. E você não precisa mais se assustar, porque essa profecia vai acontecer assim. Quem chegará da parte de Deus, chegará para te amar, será um homem apaixonado por você, fiel e um grande cavalheiro. Uau! Porque a sua beleza, minha filha, interna, mexeu com ele. Quando você conversar, o seu conteúdo vai impactá-lo, vai mexê-lo, ao ponto de deixá-lo gamado por você, ou seja, vidrado na sua pessoa. Aquela escolha errada que você fez ficou no passado. Então você não precisa fazer mais escolhas duvidosas, nem precipitadas, para que esse passado não volte, mas para te castigar. Deus precisava de um tempo para trabalhar em você, porque por muito tempo você foi muito ansiosa, por muito tempo foi muito afoito, precipitada, e você sabe muito bem disso. Não adianta dizer porque você sabe.
E eu não estou aqui culpando, Deus está revelando para te curar e te abençoar. E ele te diz, se você souber botar o pé no freio para encontrar as bênçãos que eu vou enviar, não existirá mais sofrimento como antes, nem decepções como um dia você viveu com alguém. Sim, é você. Ele vai colocar aqui na sua mente uma proposta, que vai te conduzir a um lugar específico, te dando uma visão, um sonho, um desejo, que vai te fazer multiplicar até nos lugares onde pessoas sequer prosperam. Uau. É você, dotada dessa grande inteligência. Você é uma mulher de respeito. E quem não soube honrá-la foi que perdeu. E quem é de Deus para a tua vida fará questão de estar contigo, andando com você como se você fosse o troféu dele. Sabe o que é isso? A grande conquista, algo difícil de conseguir, que muitos queriam, mas só um tem direito. Você foi separada para alguém. Então saiba esperar esse alguém te encontrar, porque ele vai te achar. Eu sei que tem um vazio aí. Não tem um vazio nesse coração? Não tem um vazio nessa vida? Não tem um vazio nessa casa? Mas você precisa se alertar com o que eu vou falar. Esse vazio não vai ser suprido, nem suprimido por alguém específico dessa terra, mas sim pelo Senhor, que tem o poder de completar você. E se o teu coração colocar em primeiro lugar o Senhor, tudo volta a dar certo. Mas isso não se faz com a boca, se faz com as mãos, com as pernas, ou seja, com as atitudes. Você tem que pensar mais antes de agir para não errar como errou antes. Porque tem uma ovelhinha aqui que era tão ansiosa e precipitada que nem pensava, já saía agindo. Porque você queria resolver logo. Problemas, carências e pendências. Mas tem que colocar o pé no freio, irmã. Porque senão você pode ter outras decepções. É difícil, mas não é tão difícil assim. É difícil, mas não é impossível. Tem algo específico que você precisa fazer e eu te digo o que é. Ir mais devagar e não ir com muita sede ao pote. Porque quando a porta é dada para você, quando a chave é colocada na sua mão, você tem controle da situação. E você precisa controlar suas emoções, o seu coração. Porque se você não controla, ele vai te controlar. E aí, você perde o controle porque é controlada por um sentimento. Uau! Ou por alguém. Porque tem pessoas que são tão egocêntricas que acham que são dona de tudo e de todos. Esse tipo de gente não pode mais fazer parte da sua vida. E você tendo a chave, você controla suas amizades, a relação, seus negócios, suas finanças e suas emoções. Esse vazio, ele vai ser suprido pelo único que pode completar você na essência. Quando Jesus olhou Simão, em Lucas 5, ele viu que tinha um vazio na vida dele. Estava ali com ele o vazio, porque ele não tinha conseguido pescar nada.
E se você não sabe, Simão era um dos melhores pescadores que tinha naquela ilha, naquele mar, naquele lago. E quando ele ia a campo e não conseguia um peixe, era vergonhoso para ele. Então ele vivia um tempo de crise, um vazio, e também vivia um tempo de frustrações. Porque ele era inspiração para muitos, como um pescador, como conhecedor da piscicultura. Simão era uma referência. Mas as pessoas não querem entender quando você vive a crise. Porque tem pessoas que só vêm para sugar você. Quem vem para te amar, entende a crise, entende o tempo de frustração e estende a mão para ajudar. Agora, quem não merece você vem para julgar, porque são sanguessugas. Pedro sabia que os próximos dias seriam difíceis, estava cansado, fadigado. Mas de repente Jesus chega na porta do barco dele e pergunta: posso entrar? Uau! Ele está batendo na sua porta e está perguntando: posso entrar? Porque se você deixa ele entrar, ele entra, faz morada, ceia e lhe completa. Simão, quando ouviu o convite de Jesus, na mesma hora de pronto disse: entre, fique à vontade. Quem sabe ele disse: mas eu não tenho muita coisa para oferecer. Porque ele estava vivendo dias difíceis. E quando você não tem muita coisa para oferecer dessa terra, Jesus coloca algo dentro do seu barco. Mas você tem que aprender a lançar a rede. E a questão é, para lançar a rede, ela tem que estar costurada, limpa, lavada. E Simão foi notado enquanto caminhava naquela rua, pelo que tem poder de abençoar. E quando ele foi visto, e Jesus é um cavalheiro, está lavando a rede. Ele merece ser abençoado hoje. É hoje que tua bênção vai chegar. Porque por muito tempo você tem lavado a rede e não tem caído um peixinho nela, né? Eu sei que você entendeu. Uma hora o peixe vem, ovelha. Lembro a você novamente, você não precisa correr atrás do peixe. Uma hora ele vem. Mas você tem que aceitar o peixe que Deus vai enviar. Quando você pesca em alto mar, você lança a rede. Então você, às vezes, não sabe quem chegará na sua rede. Qual a bênção que vai chegar. Mas quando vem da parte de Deus, é melhor do que quando vem da nossa parte. Porque às vezes o que Deus está enviando é mais feinho do que você pensou. É mais fininho do que você pensou. Ou é mais fofinho do que você pensou. Mas se é de Deus, agarra, abraça e não deixa passar. Oportunidades chegarão também. Porque a bênção vai ser completa. Mas você não é obrigado a abraçar a oportunidade. Você não é obrigado a agarrá-la. Abrace essa oportunidade. Não deixa passar. Não cai na pilha de outros. Quando você souber o que é seu, a porta que é sua, a oportunidade que foi enviada diante dos teus olhos, agarra e você não tem que se explicar. Você não tem que se explicar. Porque as oportunidades nem sempre se repetirão. Algumas chegarão uma única vez, outras não. Escuta o que eu vou falar contigo aqui. Essa dor que você sente e sentiu um dia por causa do desprezo de um homem, nunca mais você vai passar por isso se você
entrar nessa campanha e esperar o melhor de Deus chegar. E chegará de forma multiplicada. Eu tenho fé absoluta no que está sendo revelado aqui. Mas eu não posso te obrigar. Jamais e nunca farei isso. Você que tem que decidir o que quer e quando quer. É uma oportunidade. Campanha é oportunidade, irmã. Jesus, quando chegou no mar e olhou para os discípulos, para as pessoas, não eram discípulos ainda. Quando ele olhou, ele viu praia do Lago da Galileia. Quem está trabalhando aqui? Muitos, mas quem está lavando a rede? Poucos. Porque se tu não lava a rede hoje, tu não pode usar ela de novo amanhã. Se tu não costura a rede hoje, se tu não revisa a rede hoje, você poderá usá-la amanhã e poderá se frustrar, porque ela pode se romper. Rede revisada, ela não se rompe. Ovelha que anda em vigilância não cai. Uau. Você precisa entender esse propósito, esse mistério. Será que você não percebeu que tem pessoas que invejam você, mesmo às vezes tendo mais do que você? Porque bênçãos materiais nunca vão superar esse brilho que você tem. Essa luz que você emana. Não vai. Depois que Jesus sentou no barco de Pedro e começou a ensinar as multidões, a multidão, quando ele acaba, ele vai dizer para Pedro, Pedro, eu tenho uma proposta. Ei, pega que isso é muito forte. Uma proposta ousada que vai mexer com ele. Filha, vai chegar a proposta dos sonhos, mas não vai, a priori, a início, será o que você vai entender. Você vai precisar confiar. Porque a proposta que Jesus vai fazer para ele, ele já tinha feito, mas não tinha alcançado êxito em seu feito. Só por quê, pastor? Ele não alcançou? Porque foi do jeito dele. Agora vai ser em uma direção do jeito de Jesus. Irmã, quem entendia de pesca? Simão. Mas quem entende de milagre? Jesus Cristo. Esse que me usa para falar contigo. E eu tenho certeza que essa campanha pela fé vai trazer muitos milagres no nome de Jesus de Nazaré. Simão, leve o barco para um lugar onde é bem fundo. Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Simão olha para a cara dele e deve pensar, esse moço não entende nada de pesca. Ele pode entender da palavra, mas de pesca não. Eu me lembro a primeira vez que eu fui pregar num congresso muito grande. E o tema do congresso era pescadores de almas. Um tema mais ou menos parecido com esse. E eu cheguei com o pastor presidente daquela igreja e falei, pastor, vamos pescar, porque eu era o preletor daquele congresso, um dos preletores, um dos pastores que iria pregar. E ele falou assim, vamos, pastor Rodrigo. Porque se eu quiser falar de pesca, eu tenho que entender mais sobre ela. E você não vai acreditar. Fiquei apaixonado pela pesca. Fui para a roça, para o meio do mato. Passei pelos rios, cachoeiras e lançava meu anzol. E percebi que em alguns lugares poderia pescar com anzol, outros com redes. Porque tem regras na pescaria. Uau. Minha filha, a vida tem regras, tá? E tem que ser respeitada. E alguém pode pensar, mas o que tem a ver pregar num congresso de pescadores de alma se o pastor Rodrigo tem que pescar?
em um rio, em um lugar um pouco inóspito. Mas eu fiquei apaixonado pela pesca. Me lembro que nessas ocasiões eu acampava, dormia no meio do mato com os pastores lá, depois da oração, orava. Uma noite muito abençoada, muito agradável. Oração, monte, uma glória. Mas no momento que eu lançava o anzol, Deus falava comigo. Sabe o quê? Fica atento. Que quem lança o anzol é você, mas quem envia o peixe sou eu. Ele vai enviar o teu peixe. Filho, ele vai enviar a tua sereia. Entendeu? Mas a escolha é tua. E eu lançava o anzol e não vinha nada. E eu segurando o anzol, alguém percebeu que eu estava cansado. E falou: Pastor Rodrigo, Pastor Arguelles, opa, ô Glória, tô aqui. Tem uma secretária aí, usa ela. Eu virei e falei: cadê a moça? Não era uma moça. Era um instrumento que você colocava o anzol. E quem pesca aqui? Tem alguém que pesca aqui? Coloca nos comentários. Ou já pescou? Você coloca ali a varinha e a secretária fica ali segurando ela. Se o peixe balançar, a secretária não deixa a vara tombar. Ainda que você tombe na vida, se levante, se erga, fica de pé e tente novamente. Eu percebi que aquela secretária estava ali para auxiliar. É Deus enviando o anjo para ajudar, entendeu? Porque uma hora você se cansa. De tanto tentar, de tanto esperar, e o peixe não chega. E o peixe é a multiplicação, é a bênção. Então, o que ele não te deu lá, esse vai te dar de forma multiplicada. Pega que é forte. Entra nessa campanha, minha filha. Participa, faz esse voto. Eu tenho certeza que é vitória para você e sua família. E passava o tempo e nada acontecia. E de vez em quando alguém falava: Pastor Rodrigo, puxa, para ver se ainda tem a isca. Aí eu falei: por quê? Porque tem alguns peixes que são espertos, pegam a isca e vão embora. Porque não são aqueles que vêm para ficar. Você não é isca, minha filha. Você é alguém. Aí eu puxava e eu via que não tinha mais isca. Por quê? Porque o peixe tinha pego ela. E se o peixe tinha pegado a isca, tinha comido ela, era sinal que ele estava ali, mas não tinha vindo a mim. E o que eu tinha que fazer? Pegar a isca certa, porque para cada tipo de peixe existe uma isca certa. Depende do lugar que você vai, minha filha. Se você quer pegar um peixe bom, ou que quer ser encontrada pelo seu peixe, pelo seu peixão, o lugar que você está e que você vai pode definir muita coisa. Para cada tipo de peixe, uma isca. Uns peixes eram minhoca, outros eram pães, outros eram massa, outros tinham que jogar ração para trabalhar o ambiente para poder eles estarem ali. Outros são peixes de mentira, de plástico. E eu fiquei impressionado com aquilo tudo. E Deus falava comigo da multiforma, das várias formas dele agir. Mas tinha que ter isca. E para ter isca, para ter a minhoca ali, no baldezinho de areia, de água, naquela mistura, eu tinha que passar uma noite pegando minhoca. Você está lavando a rede? Porque se não tem isca no teu anzol, não tem peixe para te satisfazer, não, irmã. Ei, que mensagem linda. Fica ligado que aqui Deus fala no mistério. E é profundo. Glória a Deus. Vou começar a traduzir para você. Aquela pescaria
que foi por madrugada fora. Trouxe lições preciosas. E eu percebi que teve uma hora que o varal, o anzol, a vara começou a balançar. E um pescador mais experiente, deixa comigo que eu vou pegar. Aí pegou, ele deu um solavanco. Para quê? Para entrar o anzol no peixe, para ele não fugir. Ele deu uma puxada e o anzol agarrou na boca do peixe e trouxe. Quando eu vi, um dos peixes que mais me impressionou naquela pescaria foi um dourado e um robalo. Se eu não me engano, o nome do peixe é esse. Não domino muito, mas estou aprendendo. Eu falei, uau, que peixe lindo. E eu entendi que se eu não tivesse paciência e o jeito, eu não pescaria nada. Porque quando eu puxava o peixe, não era a força, era o jeito. Quando eu lançava o anzol, não era a distância nem a velocidade, mas era o jeito. Porque não é por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor. Ou seja, tem que ter um jeito certo para agir em certos lugares, em determinadas situações. Você não pode chegar numa mega empresa vestida de alguma forma contrária aos padrões da empresa. Você não entra num tribunal de justiça de bermuda, sabia? Porque tem lugares que tem regras. Cada um tem sua regra. Tem lugares que tem regras e tem que ser respeitada. E ali naquela fazenda, naquela roça, lugar que eu amo, eu vi que as regras estavam sendo respeitadas, então tinha pescaria dando certo. E Deus começou a multiplicar. Não entendeu? Vou traduzir. Ele vai multiplicar. Porque em algumas ocasiões tinha que lançar o anzol na área mais funda, mais perigosa. Mas era algo diferente, lugar propício para uma pescaria de sucesso. E é o que acontece aqui. Porque naquela ocasião alguém falou, pastor, vamos para aquela parte, porque ali é mais fundo e tem os melhores peixes. Na vida você tem que correr risco, não passar uma vida toda correndo risco. Porque correr risco faz parte, se é dosado, equilibrado, ponderado, faz parte. E aqui a proposta de Jesus é exatamente essa. Pedro, me leve contigo para o lado mais fundo desse lago. Mas Pedro deve pensar, bem, aqui na Galileia, os lugares mais fundos são mais perigosos. Mas Simão teve humildade no coração de aceitar a proposta daquele amigo que chegou com uma boa palavra. Pega que é mais forte ainda. Porque a proposta de Jesus para Simão fugia dos padrões da pesca que ele aprendeu. Porque quando você corria um certo risco, as pessoas evitavam por medo ou porque poderiam não voltar mais. Só que quando Jesus te dá a missão, ele anda contigo. E se você foi destinado a ir num lugar e voltar, você vai e volta. O texto é claro. Leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. Eu quero um lugar profundo. Jesus já estava começando a caminhada com Simão na profundidade. E aqui, ovelha, na profundidade. Posso ver uns 7 glória a Deus aqui? Cadê? Cadê o primeiro? O segundo, o terceiro. Mas antes dos glórias, deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no canal.
clica no sino e ative todas as notificações. Clica nessa setinha aqui, ó. Tem uma setinha aqui, clica nela. Apareceu o quê? Então compartilha. Compartilha nos stories do seu WhatsApp, do seu Facebook. Envie para 7 amigas, 7 grupos. Faça isso em nome de Jesus. Faça igual o pastor, compartilha o amor de Deus, Pai Todo-Poderoso. Simão é convidado por Jesus para ir às águas profundas, que era o que traria sucesso àquela empreitada de fracasso. Às vezes, minha irmã, a forma de você estar agindo está tirando a bênção do teu caminho. Então se acalma mais, se aquieta mais. Se controle mais. Se equilibre mais ainda. Porque a forma de você se comportar é fundamental. E Jesus diz, lá onde é mais fundo. Leve o barco para lá. Então você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Aí Pedro vai dizer, mas Senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Ou seja, além de ser mais fundo, mais perigoso, nós estamos cansados de tentar de novo. Só que Jesus foi bem claro. Eu quero que vocês vão para o lugar mais fundo e que joguem de novo e de novo, quantas vezes eu mandar. A mensagem foi clara. Quando Pedro diz isso, Jesus só olha para ele e não fala mais nada, fica um silêncio imperando naquele lugar. Porque na mente de Pedro não tinha nexo causal, não tinha nexo de causa. Não tinha causa provável ali para dar certo. Porque ele já tinha ido lá e não tinha conseguido. E porque ele sabia que lá era perigoso. Será que você não percebeu que Jesus está afastando você de algumas pessoas, e são muitas? Foi a mesma coisa com Simão. Pega que é forte. Ele tirou o Simão de perto da multidão. Vamos para um lugar mais fundo, porque eu não quero algo raso contigo, eu quero no profundo. E a palavra impactante aqui, revelada no profundo. Oh, glória! Glórias a Deus. Pedro deve estar pensando, esse moço nunca pescou e agora quer me dar uma aula? Porque se ele deixa esse pensamento dominá-lo, ele perde a maior bênção da vida dele. Se você não sabe, ele não conseguia pescar já há um bom tempo. Vivia uma crise. E para ele, que era professor na pesca, era uma vergonha maior. Imagine, minha filha, você dominar bem uma área, um assunto, e essa área não prosperar, essa área não multiplicar. É por isso dessa campanha. Vai prosperar, vai frutificar, vai multiplicar, mas você precisa entrar nela. Não é obrigado. É um ato de fé que vai trazer para você resultados melhores e diferentes. Não é Jesus que está falando com você? Eu sei que ele fala comigo aqui. E sei muito bem como ele fala. Jesus está em silêncio e Pedro está pensando. Eu retruquei, eu respondi, ele não está falando nada. Aí deve olhar para um, deve olhar para outro, e aí? O senhor que está na liderança aí, né, Simão? Eu não acho que vai dar certo, não. Aí Jesus só está esperando a resposta. Porque tem casos, minha filha, que Jesus não vai falar 2 vezes contigo. Não vai falar 3, 4, 5. Aqui ele só falou uma. E nós fazemos essa campanha uma vez ao ano. Ou você lança sua rede na campanha ou não. Ou você lança o seu voto, a sua fé, ou não. Pedro está ali pensando, é cansativo, é desgastante, vou ter prejuízo.
Jesus não fala mais nada. Porque Jesus espera uma resposta sua. Sim, eu vou obedecer. Ou não, eu não vou obedecer. Qual é a sua resposta? Escreve aqui que isso vai mudar a sua vida, tá? Para melhor ou para pior. Porque se você diz sim, eu vou obedecer, vou participar dessa campanha, vou estar nessa rotina espiritual, vai mudar para melhor. Ele continua em silêncio, porque se Jesus está em silêncio, Deus está em silêncio, pode ser que ele fez uma pergunta para você e você ainda não respondeu. Porque Jesus só vai começar a falar de novo com Simão quando ele trouxer a resposta. Olha o texto. Já trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, ponto. Não é vírgula, é ponto, encerrou. Depois continua. Mas não é um ponto final. É um ponto, vamos chamar de continuativo. Queria ser continuado. Então ele está quieto. Mas ele vê Jesus em silêncio e ele aprende. Se ele está em silêncio é porque ele está esperando uma ação e uma resposta minha. Uau! Filha, quem sabe Deus está em silêncio porque você ficou de fazer algo e não fez. Simão vai dizer: já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. É bem claro. Já que o Senhor está mandando, porque ele vê aquilo como uma ordem de Deus. Jogue a rede. Muitos dias deram errado, muitos anos, meses. Jogue a rede de novo, tenta de novo. Mas agora tenta nessa campanha, debaixo dessa palavra profética. Ei, meu Deus, é muito forte. Simão diz claramente, já que o Senhor está mandando, eu vou jogar a rede. Eu vou obedecer. Não importa o resultado que vier. Mas eu vou fazer. Quando Simão obedece, a vida dele começa a mudar naquele momento. Antes mesmo dele jogar a rede para pegar peixe. Porque era difícil chegar naquele lugar mais fundo. Mas acredite nessa tese. Ele chegou no lugar mais difícil de uma forma mais fácil. Por quê, pastor? Só responde se você perguntar por quê. Fala, por quê, meu pastor? Por quê? Pergunta, vai, cadê? Porque Jesus estava no barco. Porque cada vez que Jesus entra no seu barco, você tem que deixar, lembra? Posso entrar no seu barco? Quando ele entra, tudo fica mais fácil. Flui melhor, mais rápido. Ei, pega aí! Jesus queria fazer aquele homem multiplicar. Mas ele precisava obedecer, porque mesmo ele dominando o assunto melhor do que ninguém, não dominava mais do que Jesus. Eu chamo Pedro de um grande empresário ousado, determinado, um pouco emocionado, mas um grande homem de Deus. Um pouco sanguíneo, mas um grande discípulo. Teve suas falhas? Teve. Quem é que não tem falhas? Mas eu tenho certeza que teve menos falhas do que muitos que julgam você. Você não percebeu, minha filha, que quando você está bem e você às vezes é mal interpretada, já te julgam logo e já apontam lá. É crente está fazendo isso. Esses que acusam nem crentes são. Dão péssimos testemunhos. Vai tu deixar isso te abater? Não. Lança a tua rede nessa campanha. Porque vai vir peixe grande. Ovelha, essa história aqui nem começou, tem muito a entregar. Lance tuas redes nessa campanha, nessa palavra. Porque Pedro está lançando a rede na palavra profética de Jesus. Não está lançando a rede no mar, está lançando a rede na palavra. É para julgar lá? É para julgar aqui? Vou julgar, vou semear, vou fazer. E não é que deu certo?
vai dar certo com você também. Eu vou orar e te abençoar nesse momento. Deixa a água aí que nós vamos beber a água consagrada após essa oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pelas revelações, visões, profecias que chegaram até o nosso coração. Em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra impactante que tanto tem nos abençoado. Pai, que nesse momento, essa ovelha amada, essa mulher de Deus que ora conosco, esse homem amado que ora conosco, em o nome do Senhor Jesus, que essa unção desça sobre sua cabeça, seu corpo, alcançando o seu coração e fazendo você mudar de posição naquilo que é necessário. Mudar de atitude naquilo que você tem sido cobrado por Deus. Em nome de Jesus. Que essa unção caia sobre sua cabeça e também sobre aqueles que você colocou aqui dentro desse azeite consagrado. Pai, envia as bênçãos, envia as oportunidades, vai curando, tocando, limpando, sarando, libertando, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus. Que tudo seja diferente a partir dessa oração, dessa campanha e desse ato de fé. Cada semente aqui plantada, cada voto, cada santo dízimo, seja recebido por ti e abençoado pelos céus. E eu declaro, em nome de Jesus, tu vai prosperar como nunca prosperou antes, porque é um tempo de multiplicação na sua vida. Abençoado seja essa campanha da multiplicação divina e que eu e você possamos receber todas as sortes de bênçãos vinda por esse ato de fé, por essa semente, por esse voto. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Respira fundo, solta o ar bem devagar e escreva aqui graças a Deus. Essa madrugada eu mandei áudios para algumas ovelhas do nosso ministério que são dizimistas. Eu tenho um grupo que eu criei do dizimista do nosso ministério. Eu senti no coração de mandar um áudio para você, para colocar o nome de alguém que você sentia que precisava de oração. Eu senti de interceder e estou falando agora. Teve livramentos na sua vida e na sua família, tá? Eu não mandei aquele áudio à toa, não. Teve livramentos de Deus, seguido de bênçãos e grandes vitórias. No nome de Jesus. Beba da água consagrada com seu pastor. Respira fundo. Solta o ar bem devagar e agradeça a Ele que tem falado conosco aqui. Oh, Jesus do céu. Olha, eu vou te dizer algo e vou encerrar mais esse vídeo, mais essa live. Escuta. Tem um momento da nossa vida, minha ovelha, que você precisa entender que é só um voto com Deus que pode mudar tudo. Não adianta. Tem momentos que só um voto. E eu aprendi isso de uma forma mais intensa quando uma vez eu fui para o hospital. E isso não é porque a pessoa está em pecado, nem nada disso. É porque às vezes Deus tem particularidades com alguém. Peculiaridade. Pecar todo mundo peca. Viver na prática do pecado é outra coisa. E é isso que conduz à perdição. Mas eu falo assim, sabe por quê? Porque assim como Pedro fez aquele voto de fé de lançar a rede na palavra de Jesus, ele teve a pesca mais abundante de toda a sua vida, chamada de pesca que multiplicou, pesca maravilhosa. Foi tanto peixe que ele teve que chamar outros barcos para ajudarem, porque senão poderiam afundar de tanta bênção. Eu tenho certeza que quando você fizer seu voto,
você vai abrir uma oportunidade para você mesmo de prosperar, mas com multiplicação. Prosperar já é muito bom, mas imagina o que Deus te dá, faz você prosperar, sendo multiplicado, é melhor ainda. E essa é a campanha da multiplicação divina. Não é multiplicação apenas, é multiplicação divina. Porque o que o homem multiplica, a traça pode vir corroer, destruir. Mas o que Deus multiplica, não destrói. E vai multiplicar o amor por você e alguém por alguém em você. O amor na família, no seu coração. Vai multiplicar suas finanças, vai multiplicar sua fé, vai multiplicar a tua saúde física e emocional. Você crê? Você crê? Você crê? Participe dessa campanha fazendo esse voto. Pastor, como que eu faço para fazer o voto? Qual é o valor sugerido? Se você quiser e puder, e se for com alegria no seu coração, com um sorriso, semeie o valor sugerido de R$100, onde você vai me enviar o seu nome completo e o nome de alguém que você sentir no coração, ou você pode colocar para mim, no caso, o seu nome e o meu amado. Você vai mandar no meu WhatsApp assim, junto com o comprovante. Pastor, quais são os dados bancários? Aqui embaixo no YouTube estão todos os dados bancários e no Face está em cima. Você vai ver aqui o Pix CNPJ ou o Pix celular, que é o meu número do WhatsApp, da Luz para as Nações do nosso ministério. Pastor, eu não tenho Pix. Se tiver, eu peço preferencialmente que seja pelo Pix. Se não tiver, você pode fazer pela Caixa Econômica Federal, que está aqui, ou pela lotérica, no Banco do Brasil, no Banco Itaú ou no Banco Bradesco. Tá? É só ir no caixa automático e colocar, não precisa ir na boca do caixa. Entregou o comprovante, mandou os nomes. Continue na campanha até o final. Não pare não, minha filha. Não para não, minha filha. Eu passei madrugadas pescando para aprender muita coisa que Deus me ensinou. E foi algo incrível, maravilhoso, experiência única. E eu sou apaixonado pela pesca. E tem muitos segredos que serão revelados ainda. Pastor, eu me sinto bem aqui. Você se sente bem aqui? Pastor, eu gostaria de me tornar dizimista aqui no nosso ministério aqui, porque eu sou luz. Essa palavra me abençoa, me toca de uma forma profunda. As revelações, as profecias me acalmam, me fazem um bem tão grande. Eu sinto Deus na sua vida, eu sinto Deus tocando em mim, eu sinto a presença do Senhor aqui. Eu quero honrar a Deus nesse ministério, vou honrar a Deus nesse ministério. Como eu faço? São os mesmos dados bancários, só que quando você enviar o comprovante do seu santo dízimo, escreva Arca da Aliança no meu WhatsApp. Só isso, Arca da Aliança. Amém? E se for o voto, você vai escrever multiplicação, só isso. Seu pastor te ama, tá? Um beijo no teu coração, um forte abraço. Para quem está assistindo aqui no YouTube, o link do Zap aqui está aqui e está aqui embaixo também. Clicou, você vai direto no meu WhatsApp, manda o comprovante e os nomes. Volta o vídeo, irmã. Assiste do início para você receber a bênção completa dessa manhã. E quem não assistiu a live de ontem à noite, assista para não quebrar nenhum elo da campanha. Tá? Eu estou orando nas madrugadas, minha filha. Deixa eu ver aqui que tem um... Eu estou orando nas madrugadas e Deus está dando revelações profundas e eu tenho muito ainda a entregar. 2 vezes esse vídeo. Cada vídeo do canal assista 2 vezes. Tá? E quem não assistiu a de ontem à noite, assista para não quebrar nenhum elo da campanha. Seu pastor te ama. Deixa o like, se inscreva no canal, clica no sino, ative todas as notificações. Compartilhe esse vídeo nos stories do seu WhatsApp, do seu Facebook e do seu Instagram também. E me segue lá no Instagram, tá? Eu te espero lá no Zap para separar os nomes, para colocar no azeite consagrado. Cada voto que chegar, eu vou colocar os 2 nomes aqui. Dizimistas, eu coloco na Arca da Aliança. Um beijo no coração, que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.